Boa noite, a graça e a paz, amém? Abra no livro de Romanos, o capítulo 4, o versículo 16 e 17. Romanos, capítulo 4, versículo 16 e 17. Um texto para meditarmos e dar início à ministração da palavra esta noite, amém? Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como já se fosse. Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fosse. Feche seus olhos nesse momento. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, ó Deus, nós te agradecemos pela esta oportunidade de estar aqui, Senhor, reunido como igreja. Tu és o Deus que traz à existência aquilo que já está concretizado no mundo espiritual. Tu és o Deus que traz à existência no mundo físico. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Que a tua palavra seja ministrada em nosso coração. O Deus do impossível. Amém. Vamos agora para o Antigo Testamento, no livro de Ezequiel, capítulo 37, o versículo 1 ao 14. Antigo Testamento, Ezequiel, capítulo 37, do versículo 1 ao 14. Amém? Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor dele. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele. E porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, como se me deu ordem, e houve um ruído, enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne. E estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza, ó espírito, profetiza, ó filho do homem. E dize ao espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Então me disse: filho do homem,
Estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó meu povo. E porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu sou o Senhor. Disse isso e o fiz, diz o Senhor. Amém? O texto que nós acabamos de ler, nós vemos que Deus dá uma visão ao profeta Ezequiel da real situação que se encontrava a casa de Israel. Situação que mostrava a realidade espiritual daquele povo. E a palavra diz que por meio do Espírito, Ezequiel é levado para um vale cheio de ossos secos. E o Senhor fez com que o profeta andasse ao redor desses ossos. E eles eram muitíssimos secos. Muitíssimo, não era apenas ossos secos. Era muitíssimos secos. E a seguir, o Senhor faz uma pergunta a Ezequiel, se aqueles ossos pudessem voltar à vida. Então ele responde que o Senhor Jeová sabe. Então o Senhor manda que ele profetiza, filho do homem. Pela fé e obediência a Deus, Ezequiel então ele começa a profetizar. E ele diz: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. Então, enquanto ele profetizava, houve um ruído, houve um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso com seu osso, de acordo com o corpo que pertencia. Aí Ezequiel olha. Ezequiel vê nervo vindo sobre os ossos. Ezequiel vê pele crescendo. Porém, esses ossos estavam sem vidas. E o Senhor então manda agora o profeta profetizar. Profetiza a volta do Espírito a cada respectivo corpo. E isso acontece de forma milagrosa. Então, o exército de vivos aparece de forma grandiosa. Profetiza, filho do homem. Profetizar também significa declarar. Declare a palavra de Deus. A palavra de Deus é vida. E o Senhor pergunta para o profeta: acaso poderão viver estes ossos? Eram ossos secos. De repente você está numa situação e você pergunta: meu Deus, não tem solução? Acaso poderão viver esses ossos? E ele responde: Senhor Deus, tu sabes. E o Senhor diz a ele: profetiza. Então, quando Ezequiel começa a profetizar, quando ele começa a declarar a palavra de Deus, ouve-se um ruído e a vida começa a acontecer, a vida começa a manifestar sobre aqueles ossos, porque a palavra de Deus gera vida. A palavra de Deus gera vida. Isaías, no capítulo 55, no versículo 11, diz: assim como descem a chuva e a neve nos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dá semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que enviei. A palavra de Deus é vida. Hebreus capítulo 4, no versículo 12 diz:
Porque a palavra de Deus é viva, é eficaz, é mais penetrante do que a espada de 2 gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas. E é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então Deus, naquele momento, Ele vai mais adiante começar a explicar para Ezequiel quem eram esses ossos. Então o Senhor diz ao profeta que aqueles ossos secos são todos da casa de Israel, tanto Judá quanto Samaria. Por que então que essa nação é comparada com os ossos secos? Por que que o Senhor leva Ezequiel naquele lugar e compara a nação de Israel, Judá, o reino de Judá, o reino de Samaria, e compara como aqueles ossos secos, naquele cenário? Então nós sabemos que essa nação ela foi dividida em 2 reinos. E durante um período da história dessa nação, ocorreu uma sucessão de reis ímpios. Tanto seus reis quanto o povo haviam se desviado dos caminhos do Senhor e quebrado a aliança. Era um período de crise, era um período de idolatria, de inversões de valores. E é a partir desse contexto que irá desencadear mais adiante o exílio desses reinos, pela Síria e pela Babilônia. Então toda essa situação gerou no coração do povo de Deus o seguinte sentimento. É o que nós vemos bem aqui no versículo 11. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminado. Em outras palavras, o povo sentia-se destruído, sem esperança, sem vida, assim como os ossos secos em um cemitério. E a palavra, o tema desta noite, em Deus sempre há esperança. O título desta mensagem hoje, em Deus sempre há esperança. Então, quando nós continuamos a leitura aqui do texto, nós vemos que esse cenário foi modificado. Esse cenário foi restaurado pelas mãos do Senhor. Em Deus sempre há esperança. Então, com base nessa visão do profeta no Vale dos Ossos Secos, vamos extrair algumas lições para a nossa vida hoje. Com base nesse texto, o Vale de Ossos Secos, nós vamos extrair algumas lições hoje para a nossa vida. A primeira lição que eu aprendo: não se sobe o monte sem passar pelo vale. Não se sobe o monte sem passar pelo vale. Geograficamente, de uma maneira bem simples, vale significa uma depressão ou uma planície entre montes. Mas também ele tem o seu significado conotativo e como sentido figurado significa a condição de solidão, de angústia, lugar de batalha, lugar de luta. Assim como passar pelo deserto é uma expressão, passar pelo vale também é uma expressão. Estou passando pelo vale. É no vale que ocorrem as lutas. É no vale da nossa alma que as batalhas são travadas. As batalhas entre os hebreus e os filisteus aconteciam no vale. Foi no vale de Jaboque que Jacó lutou. Foi nesse vale que Jacó enfrentou o seu passado, de reconhecer as suas falhas e ter um coração quebrantado ao Senhor. Quando somos levados para o vale, não é para ficar sofrendo, lamentando, e sim para sermos tratados. Render ao Senhor. Eu me rendo a Ti.
Nada posso fazer se não for por meio do teu agir, Senhor. É no vale que percebemos que o Senhor não nos desampara. Como diz o salmista: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. Olha o que o salmista diz. Ele começa dizendo assim: porque o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Aí mais adiante ele vai dizer: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara, o teu cajado me consola. Para subir ao monte, nós precisamos passar muitas vezes pelo vale. Mas mesmo assim, o Senhor não nos desampara. Segunda lição que eu aprendo aqui no Vale dos Ossos Secos, que há momentos na nossa vida que nós precisamos sair da zona de conforto. Há momentos na nossa vida que nós precisamos sair da zona de conforto. É preferível ficarmos na posição que estamos do que arriscar, não é melhor assim? Está bem assim, está bom desse jeito, por que eu vou tentar? Mas espera aí, o Senhor pelo Espírito, tirou Ezequiel e foi levar ele lá naquele vale, no cemitério cheio de ossos secos, em uma outra realidade. Então, há momentos que nós precisamos sair da zona de conforto. Ezequiel é levado por meio do Espírito a um lugar nada confortável para ver a realidade daquela nação. Quem gostaria de ser levado em um lugar desse? Um vale cheíssimo de ossos secos, sem vida. Talvez eu ficasse no meu quarto dormindo, talvez pensasse assim: era melhor do que se eu fosse ver isso. Então há momentos que nós precisamos sim sair da zona de conforto. Ezequiel é levado por meio do Espírito a um lugar nada confortável para ver a realidade daquela nação. Podemos ser levados para o vale para vermos como está a nossa casa interior. Como que está a nossa casa interior? Podemos ser levados para que o Senhor mostre-nos como está a nossa vida. Como está aquela área da sua casa que se chama relacionamento com Deus. Como está aquele cômodo da sua casa que se chama relacionamento conjugal. Como está aquele cômodo da sua casa que se chama relacionamento familiar, que envolve pais e filhos. Como está aquele cômodo da sua casa que se chama a sua área financeira. Como está a sua casa, que aquele espaço recebe o nome de relacionamento congregacional. Como está? Então há momentos que nós precisamos sair da zona de conforto. E muitas vezes o Senhor nos leva, não para nos acusar, mas para nos restaurar, para nos dar vida, para dizer: olha, esta área você precisa de restauração, esta área você precisa de vida. Então Ezequiel vê um osso sequíssimo no vale, significando a situação espiritual na vida daquela nação. Muitas vezes somos sim, há momentos que nós precisamos sair da zona de conforto. Porque muitas vezes precisamos ouvir de Deus: filho, eu não esqueci de você. Filho, filha, segure na minha mão.
Eu estou aqui para restaurar. Eu estou aqui para vivificar aquilo que está destruído na sua vida. A apostasia havia manifestado naquele tempo. Não havia vida, não havia relacionamento com o Senhor. Quantos nos dias atuais estão vivendo assim? Uma vida espiritual seca, uma vida espiritual sem motivação e sem propósito. Há momentos que precisamos sim sair da zona de conforto para encarar os problemas. Talvez há pessoas aqui passando por vale, por situações que aos seus olhos humanos é impossível restauração. Seja na área física, emocional, financeira, espiritual. Ou talvez há pessoas aqui vivendo no vale da escravidão do pecado. E o pecado escraviza o homem e torna-o seco espiritualmente. Ele perde a saúde e a paz de espírito. Os Salmos 32, Davi, ele retrata muito bem essa secura nos ossos, essa secura espiritual. Aquele episódio de quando Davi, ele comete adultério. E ele vai dizer bem assim no verso 3. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos, pelo meu bramido em todo dia. Terceira lição que eu aprendo aqui. Deus transforma o vale de ossos secos em vida. Deus transforma o vale de ossos secos em vida. Não importa qual vale que você esteja passando. Deus é poderoso para transformá-lo em vida. Não importa a sequidão que você esteja passando. Deus é poderoso para trazer-lhe vida. Deus transforma o vale de ossos secos em vida. O verso 10 do profeta diz: profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles. E viveram e se puseram em pé, um exército sobre modo numerosos. Então, assim que o profeta cumpre a ordenança, os ossos começam então a se ajuntar, cada um com o seu próprio lugar, cada osso vai encontrando o seu lugar no corpo. Eu penso que talvez lá longe estava o fêmur, lá estava o tronco, e ele saiu de lá porque bem aqui era a parte que me pertencia. Era mais ou menos assim. Eles estavam todos misturados, e cada osso foi se ajuntando de acordo com o seu corpo. O grande exército, então, foi se formando. O milagre estava acontecendo em resposta à obediência do profeta. Na nossa caminhada cristã, não pode faltar a obediência e a fé a Deus. A falta de fé, a falta de obediência a Deus, leva o crente a uma secura espiritual. E é diante dessa situação que Deus nos mostra que fé e obediência são necessários para transformar o vale de ossos secos em vidas. Aos olhos humanos, não havia possibilidade de vida sobre os ossos secos. Foi diante desse quadro de pessimismo total que Ezequiel exerceu a sua fé. Foi diante desse quadro de desespero que Deus mostrou para o profeta que nele há esperança, ainda que tudo esteja perdido. Foi nesse cenário que Deus mostra para Ezequiel que ainda há esperança, ainda que os seus olhos não vê. Lembra o que nós lemos lá em Romanos 4, no finalzinho do versículo 17? O nosso Deus é aquele que traz à existência aquilo que já foi concretizado no mundo espiritual,
para o mundo físico. Foi diante desse quadro de desespero que Deus mostrou para o profeta que nele sempre há esperança, ainda que tudo esteja perdido. Fé e obediência. Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1, diz: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Hebreus 11, 6 vai dizer: sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que buscam. Quarta lição que eu aprendo aqui: Deus não nos desampara. Deus sempre tem uma provisão para cada um de nós. Mesmo que você não veja uma luz, mesmo que você não veja uma porta se abrindo, Deus sempre tem uma provisão para você. Deus sempre tem uma provisão para mim. Deus tem a sua provisão, Ele age ao nosso favor, mesmo quando nós estamos sendo disciplinados das consequências de nossas escolhas erradas. O agir de Deus ainda está sobre nós. Isaías, no capítulo 49, no verso 15, o Senhor diz: pode uma mulher esquecer tanto do filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Pode uma mãe, vamos trazer para uma linguagem bem mais formal do nosso jeito aqui, pode uma mãe esquecer daquele filho que está no seu ventre, aquela criança que ela gerou, que ela amamenta? Pode. E mesmo se ela esquecer de você, Ele diz: eu jamais esquecerei de ti. Eu jamais esquecerei de ti. É isso que Ele fala. Pode uma mãe esquecer do filho que ela gerou? Pode uma mãe esquecer de um filho que ela amamenta? Mas mesmo que ela venha esquecer, o nosso Deus, Ele está dizendo, mesmo que ela esqueça, eu jamais esquecerei de você. Eu jamais esquecerei de você. Então eu aprendo que Deus não nos desampara. O amor de Deus é imutável. O amor de Deus não muda. Então creia que no trono da graça há o Senhor que governa todas as coisas. Que os seus olhos não estão fechados para as coisas que estão acontecendo. Que o seu juízo virá. Mas nesse mesmo trono da graça há um sacerdote real, que intercede pelo seu povo, que nos ajuda nas nossas fraquezas, ao leão da tribo de Judá, ao Cordeiro de Deus. Não se esqueça, ao Cordeiro de Deus, e é nessa fé, é no autor e no consumador da nossa fé, Jesus Cristo, que temos que crer e confiar. E entrar nos santos do santo com ousadia, ainda que tudo isso seja invisível para nós. Ainda que você esteja passando pelo vale, lembre-se que no trono da graça há um sacerdote real, meu irmão, minha irmã, que intercede por você. Há o leão da tribo de Judá, há o Cordeiro de Deus. E é nessa fé que você pode entrar nos santos dos santos, por mais difícil que seja a situação que você esteja vivendo, porque Ele vai estar lá para segurar a tua mão, para segurar a tua mão. Então, irmãos, a visão do vale dos ossos secos, ela foi dada ao profeta no período que Judá e Samaria estavam cativos. Então a Sagrada Escritura nos revela que durante um grande período, o povo viveu sob a dinastia de reis cruéis, que violaram a aliança com o Senhor.
E durante esse período, os profetas foram levantados para alertar o povo quanto ao arrependimento e o juízo de Deus. E agora, no exílio, nós vemos esse reflexo. Uma nação seca, morta espiritualmente. Mas que o Senhor, com a tua palavra, mostra para o profeta: eu vivificarei, eu colocarei o meu espírito, eu viverei esta nação. E se nós olharmos para os nossos dias atuais, não é diferente. Como que a violência, a corrupção, a inversão de valores tem aumentado nos nossos dias. A iniquidade tem aumentado, pessoas esfriando na fé. O Senhor Jesus, ele disse lá em Mateus, no capítulo 24, no versículo 12, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E os nossos dias atuais não está diferente, irmãos. Não está diferente. Então, quando ele diz que a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, ele não está se referindo ao amor ágape, o amor de Deus, mas o esfriamento do amor do povo. Muitos não têm dado devido valor e temor à palavra de Deus, têm desprezado aquele que Deus tem nos outorgado, que é o Espírito Santo. Muitos não têm permitido ser conduzido pelo Espírito Santo. Mas também, irmãos, há uma palavra profética que Deus não desampara quando eu olho para o Salmo 91. Esta é uma palavra tão profética, irmãos. Quando eu olho para o Salmo 91, vemos que Deus não nos desampara. Este Salmo é uma palavra profética do Senhor para nós. E ele diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voa de dia, nem peste que acende na escuridão, nem mortandade que te assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua esquerda, e você não será atingido. Oh, aleluia! Em Deus sempre há esperança. Ele não abandona o seu povo. E se importar comigo e com você, com cada um de nós, para que nós não perecemos no pecado, Ele nos deu o seu Filho Jesus, que levou sobre si nossos pecados, nossas dores, e nos reconciliou com o Pai. E naquela cruz, Ele nos deu vida. Jesus entrou na morte e ressuscitou para sermos participantes das bênçãos celestiais, para relacionarmos com Deus. Dentro de mim e dentro de você, igreja, habita o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores.
Não tem por que temer. Se você está passando por um vale, o Senhor vai te restaurar. Se você está passando por um vale, o Senhor vai te restaurar. Simplesmente confie no Senhor e espere nele. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo o fará. Amém? Coloque-se de pé nesse momento, irmãos. Você que aqui está hoje, mas que ainda não recebeu Jesus, eu quero te dizer, Deus não esqueceu de você. Deus não esqueceu de você. Se você está passando por um vale, Deus não esqueceu de você. Deus não te desamparou ainda. Deus não nos desampare. Há um recomeço, há uma nova vida em Cristo Jesus. Feche seus olhos nesse momento. Pai, em nome de Jesus. Deus, nós te agradecemos. Porque dia após dia, ó Deus, o Senhor nos supre, nos alimenta, ó Deus, com a tua palavra. Deus, como que o Senhor nos fortalece, Senhor, dia após dia. Senhor, em nome de Jesus. Quantas vidas, Senhor, que aqui está. E o Senhor sabe. O Senhor conhece cada vida, cada casa interior que aqui está representado, Senhor. O Senhor conhece cada luta do teu povo. Mas o Senhor traz esta palavra. O Senhor traz à existência aquilo que ainda não é visível aos nossos olhos. Mas o Senhor, com a tua soberania, o Senhor traz à existência. E nós tomamos posse pela fé. Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Deus, nós te agradecemos, nós te damos graça. Porque, Deus, nós sabemos que tu és o Deus que nos ampara, que nos socorre. Que naquela cruz nos desse o teu Filho, Senhor, para nos salvar. Para nos tirar das trevas e nos levar para a luz. Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos. Porque em Cristo nós podemos ter uma nova vida. Em Cristo nós podemos ter restauração e avivamento. Deus, nós te agradecemos em nome de Jesus. Porque nós cremos, Senhor, que é impossível encontrar com Cristo e não ser transformado. É impossível andar com Cristo e continuar do mesmo jeito que você anda, irmão. Não tem como. Você que está passando por um vale, não desanime. O Senhor está te levando a um crescimento. Se você está passando por um vale, não se desespere. Em Deus sempre há esperança. Se alguém nesse momento que ouve esta palavra, que ainda não recebeu Jesus como teu Senhor e teu Salvador, que quer, não, eu quero servir Jesus, eu quero receber Jesus, eu quero ter essa vida. Esta é a oportunidade. Se alguém neste momento quer receber Jesus como teu Senhor, como teu Salvador, e receber essa nova vida, essa vida de transformação, essa vida que mesmo que você passe por dificuldades, porque nós iremos passar sim, você vai passando pela prova e dando glória a Deus. Você vai passar pela prova dando glória a Deus. Nós temos aqui o exemplo da irmã Odilza. Ela estava
doente pela manhã, mas ela falou assim, não, eu vou, porque eu quero glorificar o nome do Senhor. E é para você que me ouve esta noite, que ainda não aceitou Jesus como teu Senhor e teu Salvador. Se você deseja recebê-lo e tê-lo como teu Senhor, ter esta vida de Deus dentro de você, levante a tua mão. Há alguém nesta noite que deseja receber Jesus? Recebê-lo como teu Senhor e Salvador? E ter uma vida, uma nova vida com o Senhor? Há alguém? Um desviado que deseja consertar, fazer um conserto com o Senhor. Há? Se não há, que o Senhor nos dê uma outra oportunidade, amém? Ainda de pé, com seus olhos fechados, vamos orar ao Senhor, encerrando este culto ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, coloco na tua presença, Senhor, cada vida que aqui está, cada vida que teu Espírito, ó Deus, conduziu neste local. Senhor, não foi para apenas ouvir a tua palavra, Senhor, mas foi para te cultuar, foi para glorificar o seu santo nome, para dizer que tu és Deus, tu és o Deus Altíssimo, aquele que salva, aquele que liberta, aquele que dá vida, Criador de todas as coisas. E é no teu santo nome, Deus, que nós declaramos nesta noite a tua grandeza, o teu poder, a tua soberania. Deus, em nome de Jesus, todo o controle, Senhor, está em tuas mãos. Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos. Deus, em nome do Senhor Jesus, abençoe, Senhor, cada vida que aqui está. Abençoe, ó Deus, cada família, Senhor, que veio aqui representada, Senhor. Que a tua palavra dessa semana, Senhor, venha impactar o coração de cada um. Deus, que nessa semana não saiam daqui, Senhor, da mesma forma como entraram, mas que saiam daqui com o teu Espírito vivificado, dizendo, o Senhor falou comigo, eu estava desanimado, mas eu creio que em Deus há esperança, porque o Senhor é aquele que me fortalece, o Senhor é aquele que me sustenta. Deus, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos e leve o teu povo de volta aos lares, em bênção, e o guarde de todo o mal. Em nome de Jesus, amém. Cumprimento o seu irmão, irmãos, em nome de Jesus.